vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma receita de bolo de laranja que fica mega aromático e delicioso e principalmente sem leite. Vamos comigo conferir essa receita? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos comigo fazer essa receita então de bolo de laranja. Gente, ele tem vários truques para ficar mega aromático esse bolo e você precisa conferir ele do começo ao fim para pegar todas essas dicas e fazer um bolo de laranja sensacional. Mas primeiro, anota aí os ingredientes. Vamos começar então misturando aqui primeiro o açúcar. Então a primeira etapa do bolo, para ele ficar bem saborizado, é a gente misturar o açúcar com as raspas das laranjas. Porque a gente vai fazer o açúcar ficar muito aromático. Essa raspa da laranja, ela vai soltar então o seu óleo essencial. E daí tem um pouquinho aqui também do sumo, né? Não amarga. E daí a gente vai mexendo bem aqui então esses dois ingredientes para eles ficarem bem misturadinhos. E daí o açúcar ele vai ficar até amarelinho, tá? Então a gente mistura aqui bem. Ó, o açúcar já vai pegando a coloração. Então, a gente amassando assim, a gente acaba liberando, então, toda essa essência da laranja. E tá muito cheiroso, gente. Vocês não têm noção. Muito cheiroso mesmo. Então, vai bastante raspa de laranja. 2 laranjas dá bastante raspa, né? Então, a gente tem que homogeneizar aqui muito bem essas raspas. Ó, como fica amarelinho. Então, aqui já tá quase bom. Misturar mais um pouquinho. Ó, então aqui já tá no ponto. Olha como fica amarelo o nosso açúcar e super aromático. Vocês não têm noção de quão cheiroso tá isso daqui. E daí agora a gente já pode começar a entrar, então, com a parte sólida e a gente deixa os líquidos pra misturar por último de uma única vez, tá? Então, aqui eu vou substituir pelo meu fouet, que é mais fácil para incorporar. Então, aqui a gente mistura o açúcar, o amido. Então, para quem já segue aqui no canal, sabe que eu falo muito do amido de milho, né? Então, o amido, ele tem a questão da contaminação cruzada. Então, quando você for usar, use sempre maisena. Porque os outros amidos, a maioria que eu já comprei, eles possuem contaminação cruzada. Então, aqui a gente dá já uma incorporada aqui nesses ingredientes. A gente pode colocar já o sal também. Na verdade, esse é o fermento. Ops, quase errei. Aqui a pitadinha de sal. Fermento a gente deixa por último, a gente não coloca agora, porque senão a gente mexe muito e ele acaba não crescendo depois no forno. Então, vamos incorporar bem aqui o açúcar com as raspas de laranja com os demais ingredientes secos. Então, aqui, ó, ele já tá bem incorporado. Todos os ingredientes. Gente, e tá uma delícia fazer esse bolo, viu? O cheiro que tá saindo aqui das raspas de laranja, vocês não têm ideia. Aqui eu vou deixar um pouquinho de lado e vou entrar com a parte líquida. Então, eu vou misturar aqui o suco da laranja com os ovos e vou colocar já também aqui o óleo. Esse daqui a gente pode já dar uma misturadinha. Quebrar aqui as nossas gemas. O óleo eu tô usando o óleo normal de soja mesmo, tá? Se vocês quiserem usar outro tipo de óleo, a não ser que você use óleo de coco, aí é importante você utilizar aquele óleo de coco sem sabor, porque senão acaba tirando, né, misturando o gosto de coco com laranja. Então, o sem sabor dá pra fazer também aqui. Então, aqui, ó, já tá bem misturado nossos ingredientes líquidos.
E agora a gente vai colocando aqui aos poucos dentro, então, da nossa massa. Então, vou colocando aos poucos e misturando. Daí, depois que ele sair do forno, a gente ainda vai fazer uma calda para dar uma umedecida nesse bolo. E depois uma cobertura com açúcar de confeiteiro, aquela cobertura que fica um açúcar durinho por cima, fica bem gostoso. Aí aqui a gente coloca o restante do líquido. E a gente continua mexendo. Então, incorporar bem aqui os ingredientes. Aí, cevou um pouquinho de farinha, né? Normal. Porque se for pra fazer bolo sem bagunça, também nem tem graça, né, gente? Pra depois dar mais trabalho pra limpar ainda. Aqui não precisa bater muito, tá? É só até incorporar mesmo todos os ingredientes e não ficar com pelota de farinha. Mexe bem no fundo, porque normalmente fica bastante trigo no fundo. Então, a gente mexe bem. Senão, depois da hora que a gente virar na forma, a gente viu que ficou um monte de farinha lá sem misturar. Então, ó, como que tá bonita a nossa massa, super amarelinha. Então, já tá bom. E agora, a gente pode entrar aqui com o fermento, tá? E daí, o importante é que quando a gente mistura o fermento, a gente mistura delicadamente aqui, sem bater, então, a massa. Então, ó, misturando delicadamente. E aqui já tá ótimo, então. E a gente vai colocar, então, na forma, tá? Eu tô utilizando aqui uma forma de pudim, e daí ela tá untada com óleo e farinha de trigo. Só despejar aqui dentro. E a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos, tá? E daí eu trago aqui pra vocês verem como que ficou o resultado, então, aqui do nosso bolo. Olha como ficou super bonito e moreninho aqui o nosso bolo de laranja. Então, ele ficou aí 45 minutos no forno. Eu deixei ele amornar e ele desenformou tranquilamente, tá? Agora, a gente vai fazer uma calda pra poder jogar aqui nele. E daí, eu aconselho fazer uns buraquinhos pra essa calda conseguir penetrar bem aqui no bolo, tá? Então, a gente faz aqui uns furinhos com o garfo. Beleza. Aí a gente vai pegar aqui, então, açúcar normal, refinado, com um pouquinho, então, de laranja. Mistura bem pra dissolver o açúcar. Ó, então, dissolva bem o açúcar. E daí a gente vai jogar, então, essa caldinha aqui por cima agora. Então, a gente vem, ó, cuidadosamente, porque senão vai cair tudo fora, né? Colocando aqui a caldinha no nosso bolo. Tem como ficar ruim uma receita dessa, gente? Fala sério. Não tem como ficar ruim, né? O bolo vai muita laranja, super aromático, fácil de desenformar. Não precisa de batedeira, é só misturar os ingredientes. Então, aqui, ó, coloquei a nossa calda. E agora, pra finalizar, a gente vai fazer, então, a cobertura. Pra isso, a gente precisa de açúcar de confeiteiro, que é aquele bem fininho, porque daí ele vai formar uma casquinha aqui de açúcar, tá? E daí, a gente vai misturar aqui o suco da laranja. Vamos colocando aos poucos, porque ele não pode ficar muito mole, tá? Ele tem que ficar um creme mais firme, senão ele escorre muito do bolo.
Ele escorre muito nas laterais e acaba não ficando em cima. Então, vamos misturando aos poucos. Aqui dá pra gente colocar um pouquinho mais. Ó, como ele já amolece só com um pouquinho. Então, tem que ir bem aos poucos mesmo, pra não correr o risco dele não ficar no ponto certo, tá? Ó, esse ponto aqui tá bom. Se a gente deixar ele mais mole, ele vai escorrer muito. Então, eu vou colocar assim. Aí, a gente vai colocando aqui em cima todo o bolo. Depois a gente espalha bem, tá? Vou só colocar pra conseguir dividir aqui bem a calda. E daí, pra finalizar, a gente vai também colocar umas raspinhas de laranja. Então, aqui, ó, a gente vai espalhando essa calda. E daí, ela demora bem pouco, tá, gente? Pra endurecer aqui essa calda. É bem rapidinho. Então, a gente vai espalhando. Aí, se quiser deixar dar umas escorridinhas no canto, fica muito bonitinho. Ó, ele vai escorrendo no meio e nas laterais. E daí, pra finalizar agora, eu tenho aqui um pouco de raspa de laranja, que eu coloquei com açúcar. Se você quiser, pode colocar só a raspinha, sem o açúcar, tá? Então, a gente vai jogando aqui por cima. Nossa, tá super aromático aqui esse açúcar, gente. Isso aqui para um lanche da tarde, hein, com um cafezinho. Vai ficar muito gostoso. E finalizamos. Olha como ficou super bonito aqui o nosso bolo. E agora a gente tem que experimentar para ver se tá gostoso, porque cheiroso ele tá desde o começo. Já mostrei para vocês bem de pertinho como ficou lindo o nosso bolo de laranja e agora a gente tem que experimentar. Mostrei para vocês várias dicas de como fazer ele ficar bem aromático. Então tem a questão do açúcar que a gente precisa misturar bem com as cascas. Depois tem a calda. Essa cobertura de açúcar de confeiteiro também ajuda a dar um tchan. Olha como está bonito, gente. Super bonito por dentro. E tá muito cheiroso. Desde o começo, a massa, eu acho que eu comeria pura aquela massa, porque ela tava muito cheirosa. Vamos colocar de ladinho. Vou pegar uma parte com a cobertura e o cantinho. Eu adoro o canto do bolo, gente, porque ele fica mais crocante, que é mais moreninho, né? Eu acho que fica muito bom. Gente, sensacional. Sério. Olha essa cobertura. Ó, vou comer mais um pedaço. Essa cobertura faz toda a diferença. Gente, eu não consigo parar de comer, é muito bom. Gente, é muito bom, de verdade. Mega aromático, você sente o gosto da laranja bem presente. Não fica destoando dos outros ingredientes. Essa cobertura ajuda a dar aquele um pouquinho mais de doce no bolo. Se você não gostar, você pode deixar sem essa cobertura. Mas pra mim é a parte que ficou melhor, porque daí eu ainda joguei um açuquinho aqui muito bem aromatizado com mais casca de laranja, ajudou a ficar mais especial ainda essa nossa receita. Eu tenho certeza que você não vai achar nenhuma receita aqui na internet melhor do que esse bolo de laranja, viu?
eu tenho certeza e eu aposto com você. Se você reproduzir essa receita, comenta aqui depois o que você achou, porque eu tenho certeza que você vai achar sensacional e o melhor bolo de laranja que você já comeu na sua vida. Eu aposto com você. E eu espero que você tenha gostado da dica do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e também ative o sininho, porque daí você vai ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. E os vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!